Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, temos ouvido aí inúmeras notícias a respeito dos governos mundiais e as notícias que têm causado pânico, desespero em muitas pessoas, principalmente no que diz respeito à China, né? Essa semana nós já falamos sobre os soldados aprimorados geneticamente, que têm na realidade os seus genes editados. Depois nós falamos também ainda nesta semana sobre essa informação de que a China está mapeando o DNA de todas as etnias do mundo, de todos os povos do mundo. E também falamos qual é a intenção por trás desse mapeamento da genética mundial. E aí, quando nós ouvimos todas essas informações, não adianta a gente entrar em pânico e nem desespero. E também da minha parte, não adianta eu também vir aqui e cada dia trazer uma notícia pior do que a outra, porque a nossa meta aqui é trazer também uma informação de como agir, como nós, como igreja, devemos nos posicionar mediante a todo esse quadro caótico que estamos vendo para que se implante o governo do anticristo nessa terra. E é sobre isso que nós vamos falar. Deus está nos trazendo hoje uma revelação a respeito do nosso posicionamento como igreja, a respeito dos governos mundiais e principalmente no que diz respeito ao governo da China, que tudo aponta que é de onde está se preparando como se fosse um QG para o anticristo, né? E é uma nação que está influenciando globalmente. Então, mais do que nunca, nós como igreja temos que ter os nossos olhos focados no governo daquele país e devemos receber da palavra a informação de como agirmos como igreja mediante a tamanhas informações que causam pânico e terror. Mas fica tranquilo, Deus trouxe uma revelação a respeito de todos os governos mundiais, principalmente no que diz respeito aos que estão a serviço da nova ordem mundial. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de te pedir, se inscreve no nosso canal, nos ajude. Enquanto eu estou falando, deixa o seu like, seu joinha. Se você quiser conversar comigo, faça isso pelo Instagram. Aqui no topo dos comentários está o link do meu Insta, ok? E também estamos aí divulgando, né, que para o próximo ano, começando já em janeiro, estamos abrindo a agenda aí para atender convites das igrejas, denominações, pregações para congressos, para eventos de jovens, adolescentes, para culto de mulheres, de homens, congressos de todos os tipos, ministrações sobre escatologia, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Por misericórdia, Deus tem nos chamado para esse ministério e nós estamos agora atendendo aos convites. Então, se você quer realizar um evento aí na tua igreja, é só entrar em contato que estaremos atendendo com todo carinho. Amém? Posto isso, então, vamos à palavra de Deus. Irmãos, a cada dia que passa, estamos trazendo aqui nesta plataforma informações que causam arrepio, informações que causam medo, a ponto de vermos governo já trabalhando de maneira descarada, alterando geneticamente, preparando armas biológicas. A realidade é o que nós já temos dito, né? A Terceira Guerra Mundial, ela já está em andamento, ela não vai começar, ela já está em andamento, porque na realidade as principais potências mundiais, como nós já informamos, elas estão guerreando entre si, estão treinando, estão testando, né, os seus equipamentos. De que maneira que eles testam os seus equipamentos? Através de pequenas guerras localizadas nos mais diversos cantos da Terra. E como eu disse para você, em qualquer foco de guerra que você ver em qualquer canto do mundo, você pode prestar atenção que por trás daqueles dois pequenos países, por trás daquelas tribos, está ali os Estados Unidos, a Rússia e a China.
essas três potências mundiais e está por trás de quase todos os conflitos mundiais da atualidade. E é óbvio que eles estão ali não é porque eles morrem de amor por esses países ou querem ajudar, mas é uma ótima oportunidade para estar oferecendo e vendendo seus equipamentos e suas armas, para estar também ao mesmo tempo testando as suas tecnologias sem se utilizar do seu território, mas em território alheio. E além desse tipo de guerra, eles também já estão realizando a chamada guerra biológica, a guerra tecnológica. Então, é uma guerra que ela atua de várias formas, de várias maneiras, e então, na realidade, nós já estamos em andamento com a Terceira Guerra Mundial. Cabe a nós, como igreja, ter o nosso posicionamento. E lembre-se, nós não fomos chamados para entrar na milícia de Deus, para atuar com a força do nosso braço, para atuar de maneira intelectual, para fazer política partidária. Não, nós fomos chamados para militar como o exército de Deus na face dessa terra e fomos informados qual é a nossa postura com respeito aos governos da terra. Você que está assustado com a situação da China, você que está assustado com a eleição nos Estados Unidos, você que está preocupado com a Rússia, você que está preocupado com o Oriente Médio, Deus vai passar para mim e para você qual é o nosso posicionamento como igreja, qual é o nosso posicionamento como exército de Deus na face dessa terra. E você vai entender o porquê que nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus, então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, aqui está a essência do nosso posicionamento com respeito aos governos mundiais, principalmente na atual conjuntura. Estamos aí nas eminências de grandes conflitos, muitos já estão perdendo a paz, perdendo noite de sono e achando assim que devem interferir, fazendo passeatas, fazendo protestos e coisas do gênero. Mas não, a palavra de Deus, ela nos instrui aqui de como agir. A primeira coisa que eu quero frisar aqui é que a palavra de Deus exorta a mim e exorta a você para estarmos orando pelos governantes, pelos reis, pelas autoridades, independente de quem está no governo, ser ou não alguém que eu me simpatize com ele, ser ou não de direita ou esquerda, cabe a mim como igreja orar, colocar na mão de Deus. E a palavra de Deus diz o porquê que eu tenho que orar. Eu tenho que orar em primeiro lugar para que eles também se salvem, porque apesar de serem governantes, de terem um posto de destaque, eles são almas, eles também custou o sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz aqui em primeiro lugar que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, em primeiro lugar, eu oro pedindo: Deus, salva este homem. Deus, liberta este homem. Deus, transforma a vida desse homem, que ele possa ter um verdadeiro encontro contigo, ou seja, colocando como prioridade a salvação deste homem, a libertação deste homem. E posteriormente, aí então eu também vou interceder. Senhor, não permita que esse homem venha interferir na nossa forma de te cultuar, de te servir, na nossa liberdade de evangelizar, de ganhar almas. Não permita, Senhor, que este homem venha interferir na família, aquilo que o Senhor instituiu como a célula máter da sociedade. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que tenhamos uma vida quieta e sossegada,
para poder exercer o nosso papel como igreja. Então nós temos dois aspectos fundamentais nessa intercessão, nessa deprecação. Primeiro pela salvação dessas pessoas e depois para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque diz aqui a palavra que isso é bom e agradável diante de nosso Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, em nome de Jesus, se a palavra de Deus está me exortando a fazer isso, é porque tem resultado, é porque tem efeito. Ainda que essa pessoa não se salve, ainda que essa pessoa não tenha um encontro com Deus, pelo menos eu vou poder exercer o meu chamado ministerial, vou poder desenvolver minha vida espiritual alinhado com a palavra de Deus, sem ter com que se preocupar, sem ter o medo de amanhã ou depois não poder realizar o meu culto, não poder fazer a obra de Deus, não poder pregar o evangelho. Vamos então observar esta palavra. Por que nós temos que observar? Aqui em São Paulo, como eu tenho dito principalmente, o nosso governador, ele está alinhado de uma maneira radical com o governo da China. Ninguém entende, é claro que entende, né? Na realidade, no fundo a gente sabe o que está acontecendo, mas ele luta com unhas e dentes defendendo esta vacina, quer porque quer colocar esta vacina. Ele se antecipou ao governo federal, se antecipou à Anvisa, já comprou um mega lote dessa vacina e ele não quer apenas colocar aqui no estado de São Paulo, ele quer colocar no Brasil inteiro. A realidade é que não precisa ser muito inteligente para entender que o nosso governador, ele está como garoto propaganda da China. O nosso governador, ele está atuando não como um governo de estado, ele está atuando como um lobista e ele luta com unhas e dentes para implantar, para que seja escolhido esta vacina a qualquer custo, e ele está se antecipando até mesmo a Anvisa, e também sabemos que essa vacina ainda está na terceira fase de testes, ela ainda não está pronta e não sabemos se estará pronta ou aprovada e testada de uma maneira segura até o mês de janeiro, mas ele já deu a ordem que na segunda quinzena de janeiro ele vai começar a vacinar, né? Em primeiro lugar, os profissionais de saúde. Então, se você tem parente, familiar que trabalha na área da saúde, já comece a orar pelo teu familiar, comece a orar pelo teu parente, porque ninguém sabe o resultado dessa vacina. Já ouvimos algumas notícias estranhas e sinistras aí. E outra pergunta que não quer se calar: se eles têm 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, por que eles não testam essa vacina lá nos habitantes da China? Por exemplo, eles têm um grande exército, um dos maiores exércitos do mundo é o exército da China. Por que eles não testam essa vacina nos seus exércitos, nos seus militares? Por que ele não testa essa vacina em todos os membros do Partido Comunista da China? E depois então ele vem com um discurso: olha, a maior prova de que a nossa vacina é segura é que todos os membros do Partido Comunista Chinês foram vacinados, todo o nosso exército foram vacinados, todos os nossos funcionários públicos foram vacinados. Esta é a prova cabal de que essa vacina é boa e segura. Aí, depois de 1 ano, eles viriam aqui para vender essa vacina, mostrando que não teve um óbito lá na China, que não teve baixa de um soldado. Aí sim, agora não testaram em nada lá, não temos comprovação de nada, e mesmo porque uma informação que sai de um país tão hermético quanto a China não se é confiável. Ali não se tem liberdade de imprensa. A informação que é saída dali é a informação oficial, a que o governo dá. Quem ousa falar alguma coisa ali contrária, ou ele morre, ou ele vai ter as suas propriedades confiscadas, ou ele vai para um campo de reeducação, que na realidade é a maneira mais poética de chamar os campos de concentração que existem ali na China. Então, em nome de Jesus, nós sabemos que com o braço, com a nossa capacidade,
Não temos como reverter essa situação, mas Deus está te dando essa estratégia. Se Ele está colocando aqui na sua palavra que eu e você devemos orar por todos esses homens, é porque isso tem um resultado. Se não tivesse resultado, não estaria aqui. Então, aos moradores do estado de São Paulo, eu já convoco vocês, em nome de Jesus, todos nós vamos começar a orar pelo senhor João Dória. Vamos colocar esse homem nas mãos de Deus. Eu convoco toda a igreja, eu convoco todos os crentes. Nós não vamos lançar praga, não vamos lançar maldição, mas nós vamos falar assim: olha aí, Senhor, se esse homem quer prejudicar os teus servos, a tua igreja, nós estamos colocando em suas mãos. Coloque nas mãos de Deus, e é Deus que vai agir em favor do seu povo. É Deus que vai nos dar uma vida quieta e sossegada para podermos exercer o nosso chamado ministerial. Por isso, em nome de Jesus Cristo, hoje estamos convocando a todos os que estão ouvindo este vídeo para orar pelo governador de São Paulo. Vamos orar também pelo governo da China. Vamos orar pelas eleições nos Estados Unidos. São todos os homens que estão em eminência à autoridade. Vamos orar também pelo nosso presidente da República. E em nome de Jesus, esta é a maneira de verdadeiramente saber que estamos no caminho certo. Saber que estamos fazendo o que agrada a Deus. Eu fazendo protesto, eu não sei se Deus está agradando. Eu saindo com a tarja, falando uma frase de ordem, não sei se isso está agradando a Deus. Mas eu orando por todos esses homens, eu sei que estou agradando a Deus e sei que está na palavra, sei que é a vontade de Deus. E se eu estou fazendo uma coisa que é a vontade de Deus, eu vou me dar bem, eu vou ter um resultado satisfatório. Se não de uma maneira coletiva, pelo menos na maneira individual. Guarde isso, tá? Se não tivermos um resultado de uma maneira coletiva, teremos de uma maneira individual. Por isso, sigamos o que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, descansa no Senhor. Em nome de Jesus, tenha paz no teu coração. Em nome de Jesus, não viva inseguro. Em nome de Jesus, ao nosso lado está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Alegra o teu coração em nome de Jesus. Amém?